irmãos a começarem a refletir se você é uma pessoa que se ira fácil, que fica com raiva muito fácil. Não adianta olhar para o seu cônjuge. Mas quero convidar os irmãos a abrirem para João capítulo 2. E nós vamos refletir sobre isso, sobre a ira. O título dessa devocional é A Ira de Deus em contraste com a raiva do homem. A ira de Deus em contraste com a raiva do homem. É uma passagem bem conhecida. João capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum, com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali muitos dias. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, clamamos a Ti nessa manhã que o Senhor fale conosco, nos ajude a melhorarmos a cada dia para honrarmos e glorificar Teu santo nome. Como cantamos no hino passado, pedimos que o Senhor venha abençoar nossa casa e que essa bênção seja através das nossas atitudes, que nós possamos ser pessoas longânimas que honram e glorificam Teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só para nós contextualizarmos um pouco, aqui nessa passagem, é uma passagem que dá bastante debate, e normalmente esse debate é puxado pelos 2 extremos. Tem aquelas pessoas que podemos dizer que são um pouco mais radicais, conservadoras, que elas pegam essa passagem e usam a ideia de que você não pode fazer nada na igreja, você não pode vender nada aqui na igreja. Se os jovens fizerem um lavacar ali, é pecado. Se os irmãos venderem livro na escola dominical, é pecado. Se a igreja fizer cachorro quente para vender, para ajudar alguém, é pecado. É um lado um pouco mais radical, conservador, de que não pode se fazer nada. E existe um lado liberal. Você vai ver em outras igrejas aí, onde você vende a areia de Jerusalém, você vende o óleo ungido de Israel, você vende o lencinho da cura. São 2 extremos, e os 2 estão errados. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Não é o foco dessa passagem, porque eu quero conversar com os irmãos sobre a ira, não é também o foco da mensagem, esse debate que tem aqui, mas eu quero focar com os irmãos no que aconteceu aqui. Só para contextualizar, os peregrinos eles vinham de várias partes para Jerusalém. Eles iam ali na época da Páscoa oferecer seu sacrifício, a sua adoração a Deus, e como eles vinham de diversas partes, muitos não traziam animais, e muitos vinham com moedas diferentes.
E aqueles homens, aqueles comerciantes, aqueles sacerdotes encontraram um nicho de negócio ali. Peraí, se os peregrinos vêm de longe com moedas diferentes, nós podemos cambiar, trocar essa moeda para eles. Se eles vêm de longe e não querem trazer animais, nós podemos colocar os animais para vender aqui na frente do templo, aqui dentro do templo. E era suposto que aqueles animais não eram contaminados, que eles tinham que ter esse cuidado. Então tinha esse contexto ali. E claro, o fato de você vender, cambiar moeda, em si não é errado. O problema era onde estava sendo feito isso, e Cristo sabia disso. Claro que você superfaturar isso é errado, você colocar um valor acima do que é devido naquele objeto é errado, é um pecado. Mas o que incomodou Jesus foi eles estarem fazendo isso dentro do templo. Eles estavam fazendo dentro do templo. Provavelmente esse comércio ele foi montado, se você for estudar o layout do templo, você vai perceber que tem uma parte que é onde os gentios tinham acesso, a parte dos gentios. Era onde os gentios, os não-judeus tinham acesso. Provavelmente esse comércio foi montado ali, no pátio dos gentios. Então era dentro do complexo do templo. Então, imagina, os gentios chegavam lá, era o único lugar que eles tinham acesso no templo. Imagina eles chegando naquele lugar, querendo orar, querendo adorar a Deus, e todo aquele comércio sendo feito ali. Eles não conseguiam se concentrar, eles não conseguiam prestar atenção no que estavam fazendo. Era uma bagunça, e é isso que incomoda Jesus. E era o lugar onde deveria ser usado para os ritos da Páscoa. Então, era um lugar que era para ser usado para adoração e os ritos judaicos. E era o pátio até onde os gentios poderiam ir. Por isso que no Evangelho de Marcos, se não me engano, Jesus coloca que a casa de Deus seria chamada casa de oração de todas as nações, justamente porque os gentios tinham acesso àquele pátio, e aquilo ali estava sendo usado como comércio. Tinha ali uma feira de animais, de cambistas, e uma bagunça dentro do templo, com o aval dos sacerdotes, que encontraram ali uma possibilidade de ganhar dinheiro. Então aqueles sacerdotes sabiam que isso era feito ali, que você não podia chegar dentro do templo e vender as coisas sem o aval do sacerdote. Com certeza eles também ganhavam dinheiro do que era feito dentro do templo. Então era uma clara desobediência. Os judeus tinham leis específicas para o uso do templo e eles não estavam nem aí para aquelas leis, transformando tudo aquilo ali em um comércio, atrapalhando quem queria orar. E Jesus chega com sua família, com os seus discípulos ali, e olha tudo aquilo ali, e aquilo ali chama a atenção de Jesus, e ele faz ali uma zorrada, uma espécie de um chicote, e toma essa atitude. Mas que ira foi essa de Jesus? Prontamente os irmãos vão falar, a ira contra o pecado. E é verdade, é a ira contra o pecado. Jesus irou contra o pecado, uma resposta justa. Mas por que nós não vemos Jesus agindo com a mesma ira com relação a outros pecados? Porque ele, por exemplo, quando ele encontrou a mulher samaritana lá no poço, lá, sabendo que ela estava em pecado, ele já não foi fazendo um chicote. A senhora tem aí um monte de marido, e esse que teve um monte de marido, esse que está com a senhora nem é teu marido. Não faz isso. E com outros pecados, por que Jesus não age com a mesma contundência? Irmãos, é porque a nossa ira deve ser demonstrada no zelo às coisas de Deus. Nós vamos perceber isso nessa passagem. A ira de Jesus era contra o pecado? Sim, ela era contra o pecado. Mas pelo fato dele zelar pelas coisas de Deus, pela casa de Deus. Aquela situação que estava acontecendo ali no templo revelava, mostrava para todo mundo a condição espiritual de Israel. A condição espiritual de Israel desde a retirada do povo do Egito, sempre com idolatria, sempre pisando na bola, sempre cometendo erros. E mais uma vez aqui eles estavam com uma condição espiritual
destruído. Então a ira de Jesus aqui vai se acender para mostrar para os discípulos e ensinar os discípulos e ensinar a nós algumas coisas. E nós temos que ter esse cuidado de falar sobre a ira de Jesus. Porque para muitas pessoas nesse momento Jesus cometeu um pecado. Já pararam para pensar nisso? Já ouviram isso de alguma vez? Jesus também cirou, Jesus teve raiva, Jesus perdeu o controle. E nós vamos perceber pelo texto que não. Em nenhum momento Jesus perde o controle. Mas a nossa ira, e é o primeiro ponto, deve estar fundamentada nas coisas de Deus, em defender as coisas de Deus. Nota que a primeira coisa que acontece no texto é que o que os discípulos pensaram quando viu Jesus fazendo aquilo. Eles pensaram no Salmo 69, versículo 9, que diz: o zelo da tua casa me consumirá. A primeira coisa que veio na mente deles, quando eles viram Jesus tomando atitude, foi lembrar disso. Ele está agindo como o Salmo falou que ele agiria. Eles não pensaram, quando viram Jesus fazendo o chicote, falaram: meu Deus, que loucura que Jesus vai fazer, o que Jesus está pensando em fazer? Jesus vai arrumar uma confusão no templo aqui bem na época da Páscoa? É sério que Jesus vai fazer isso? Não, eles não pensaram isso. Quando eles viram que Jesus ia tomar aquela atitude, a primeira coisa que eles pensaram foi: é porque está escrito que o zelo da casa de Deus vai consumir ele. Lembraram das Escrituras. Ao ver a ira de Jesus, os discípulos não pensaram que Jesus faria uma loucura, mas eles lembraram da Escritura. Então, os discípulos entendem que aquela ação de Jesus de fazer o chicote, expulsar todos os comerciantes, os cambistas, os animais, virar as mesas dos cambistas. A Bíblia diz que o dinheiro caiu no chão quando ele virou as mesas. Tenta imaginar essa cena. E Jesus fazendo isso. Tudo isso que Jesus fez foi fundamentado no zelo que ele tinha pela casa de Deus, na reverência que ele tinha pela casa de Deus. Você não vai ver em nenhum momento mais nas Escrituras Jesus agindo assim. Não tem um outro momento. Talvez alguma passagem escatológica Jesus vai agir no demonstrar a sua ira, mas aqui não. Das outras passagens não. Só nesse momento você vai ver Jesus agindo dessa maneira, com ira contra o pecado. Sim, ira contra o pecado, mas uma ira sem pecado. Não teve pecado na ira de Jesus. A nossa ira é contaminada pelo pecado. A nossa ira é contaminada pelo pecado. A nossa ira, ela transita numa linha muito fina, que é fácil de se arrebentar. Um controle que é muito fácil de ser perdido. A nossa ira caminha nessa linha. Nós perdemos facilmente o controle, mas nós vamos perceber que com Cristo isso não acontece. Ele não perde o controle. A ira santa, ela é mantida dentro do controle, na purificação do templo. Esse é um acontecimento conhecido como purificação do templo. E aqui novamente, o judaísmo vinha se mostrando corrupto, vinha se mostrando contaminado, vinha se mostrando desviado das coisas certas. E o zelo à casa do Pai já não existia. O templo havia virado um covil de salteadores e ladrões. Tentei imaginar na visão de Deus isso. O templo, que era usado para adoração, havia se tornado um local onde viviam ladrões, salteadores, pessoas corruptas, enganando o povo, enganando os verdadeiros adoradores. Imagine isso na visão de Deus. Então a ira de Jesus se acende. Mas como para essas pessoas que dizem que aqui Jesus poderia ter cometido um pecado, como ele conseguiria purificar o templo
Se a atitude dele não fosse pura, como ele poderia purificar o templo se ele perdesse o controle? Jesus, embora tenha sido bem direto, ele foi bem contundente nesse momento, podemos imaginar isso, ele não machucou ninguém. Jesus não agrediu fisicamente ninguém. Ele não destruiu os bens de ninguém, não confiscou os bens de ninguém. Você olha ali que ele pede para que os donos das pombas tirem as pombas dali. Ele não agiu de uma maneira pecaminosa, de uma maneira que pudesse remeter a isso. Pelo contrário, Jesus mostra que ele estava no controle absoluto daquela situação. Aquele momento de ira de Jesus não foi uma coisa sem querer. Ele não explodiu. Ele, naquele momento eu perdi a cabeça. Não foi assim. Muito pelo contrário, foi algo pensado. Foi uma ira, nós podemos dizer, organizada. Uma ira controlada de Jesus. E nós vemos o fogo purificador da ira de Jesus. Nós não falamos que Deus é fogo purificador, que revela, e nós vamos ver aqui, nessa ira de Jesus. O interessante é que dentro dessa ira de Jesus controlada, vai revelar exatamente o caráter daquelas pessoas que estavam ali no templo. Os comerciantes, ao ver Jesus agir daquele jeito, sabendo que estão errados, estão superfaturando, o que está sendo vendido, os cambistas de igual modo, os comerciantes eles saem pianinho, eles não falam nada. Com certeza eles juntam as coisas deles e vamos meter o pé aqui. Os discípulos, eles pensam, caramba, olha a coragem de Jesus de fazer isso. Lembram da Escritura? Depois a gente vai perceber que eles, quando Jesus ressuscita, eles lembram também do que Jesus falou naquele momento, mas revela que eles confiaram, acreditaram, creram em Jesus naquele momento. E os sacerdotes, eles desafiam Jesus. Eles falam, quem que você pensa que é? Para chegar aqui metendo o pé em tudo. Quem você pensa que é? Nota que esses três grupos de pessoas revelam o seu caráter nesse momento. Então perceba que a ira de Jesus vai gerando essas coisas. É uma ira pontual, é uma ira controlada. E vai fazendo com que as pessoas entendam aquela situação. E para nós ela transmite uma mensagem de como você deve agir em momentos de ira. Deve transmitir uma mensagem, deve defender a honra de Deus. Nós vamos observar mais em frente Jesus tratando de uma maneira muito mais carinhosa pessoas que estão vivendo em pecado, confrontando sim o pecado, mas de uma maneira muito mais mansa, muito mais branda. Aqui não. Jesus está bem contundente aqui, brigando pelo pecado. Talvez fosse esse tipo de juízo que eles faziam dele. Lembra que aqui era logo no comecinho do ministério de Jesus, ele tinha acabado de fazer o milagre transformar água em vinho no casamento em Caná da Galileia, e aqui ele está vindo para Jerusalém, é logo no comecinho do ministério dele. Talvez os discípulos, quando conheceram Jesus, falaram, caramba, que homem bom, manso, olha como ele fala bonito, é muito gostoso de andar com ele, a gente nunca vai ter problema andando com esse homem. Talvez esse fosse o juízo que eles faziam de Jesus. De repente Jesus chega no templo e age dessa maneira, eles falam, opa, ele está agindo diferente agora, foi diferente isso, nós não esperávamos isso. Aquele homem bonzinho, amável, manso, fez aquele milagre no casamento, e agora eles estavam sendo apresentados essa nova face de Jesus Cristo, essa nova personalidade de Jesus Cristo, muito mais contundente, muito mais enérgico, repreendendo aquelas pessoas. E
acontecimento coloca todas aquelas pessoas ali à prova. Jesus, de um adorador, de uma pessoa que estava indo com a família, né? Tenta imaginar ele saindo de Caná, indo para Jerusalém, sua família, cantando hinos. Nós vamos chegar lá, vai ser tudo muito bonitinho, vamos adorar a Deus. De repente, Jesus, de um adorador, passa a ser um reformador dentro do templo. Acabou essa palhaçada aqui dentro agora. Sumo daqui dessas coisas. A casa do meu pai não é um lugar para ladrões. Na casa do meu pai, ninguém vai fazer comércio aqui dentro. É uma nova face de Jesus para aqueles homens. Talvez eles não conhecessem essa personalidade de Jesus. Mas o que Jesus fez ali no templo, até hoje nós lembramos através das Escrituras, mas com certeza nos anos posteriores era lembrado quando chegava a época da Páscoa. Talvez aqueles comerciantes falavam, não, lá dentro não vou mais. Deixa quieto, vou ficar aqui fora vendendo as ovelhinhas, os bois, mas lá dentro passar aquela vergonha, não vou mais. Então, nós percebemos que essa ira santa de Jesus contra o pecado, contra a injustiça, é uma ira corajosa. Jesus revela essa ira corajosa e como ela pode ser proveitosa. Acho que esse é o motivo do Espírito Santo ter esse cuidado de nos colocar nas Escrituras nesse momento. O quanto essa ira pode ser proveitosa. Mas a nossa ira, ela faz o caminho inverso. A ira humana faz o caminho inverso. A ira humana leva à mentira, a ira humana leva à corrupção, a ira humana leva a desejos ruins. E o título da mensagem, né? A ira divina contrasta com a ira humana, e é o nosso último ponto. A ira humana, ela gera atitudes reprovatórias. No tempo que eu trabalhei no aplicativo, não foi nenhuma nem duas vezes que eu peguei corridas no finalzinho da noite, no comecinho da madrugada, eu chegava no lugar, era um homem com uma mochila nas costas, com algumas coisas assim, e eu já sabia, por experiência, que era a mulher mandando o marido embora de casa. Então, quando ele chegava e sentava no carro, eu já falava, o que aconteceu? Essa mulher louca aí, cara, mulher doida, me mandou embora de casa, estou indo para casa do meu irmão, da minha mãe. Daí você falava assim, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada. Tinha uma amiga minha que estava conversando no WhatsApp e ela viu as mensagens e perdeu a cabeça. E é sempre assim, culpa a mulher, a culpa do que está acontecendo não é dele, é sempre da mulher. E age de uma maneira que como se colocasse a mulher como louca. A maioria das pessoas que tem atitudes agressivas, iradas, de raiva, tem a tendência de culpar a outra pessoa pela atitude dela. Seja no trânsito, seja em casa, no trabalho. Talvez você conheça pessoas assim, chega em casa falando assim, mas lá no meu trabalho tem fulano lá, fulano não faz nada, fulano, todo dia eu estou irritado com aquela pessoa. No trânsito a mesma coisa. A pessoa talvez você conheça pessoas que são irritadas no trânsito. O meu sogro é uma pessoa que é bem irritada no trânsito. Eu tenho uma agonia de andar com ele assim. Às vezes nem aconteceu nada, ele já está irritado assim. E eu acho que está engraçado às vezes, mas às vezes eu me preocupo assim. E talvez você conheça pessoas assim, que são irritadas, perdem a cabeça fácil. Até mesmo em situações do cotidiano, nós tendemos a perder a cabeça e sair do eixo quando estamos irritados. Eu já contei para os irmãos, mas quero contar de novo, porque eu estava lembrando disso quando estava escrevendo. A minha mãe, uma vez, nós tínhamos uma árvore gigante na frente de casa. Mas era uma delícia de subir naquela árvore lá. Eu e meu irmão subíamos lá na copa da árvore lá. E você via a cidade inteira. Só que minha mãe sempre advertia, não quero que vocês subam naquela árvore. Perceba, tinha um mandamento. Eu não quero que vocês subam naquela árvore. E um dia eu e meu irmão quebramos o mandamento. Um dia nós estávamos lá em cima, no topo da árvore, e a minha mãe atravessou a rua assim com um galho de chorão, assim, aqueles
Já viu na árvore de chorão que tem aquele galinho mole assim? Ela veio limpando aquela árvore. E eu olhei lá de cima e falei, meu Deus. O meu irmão, mais corajoso que eu, já pulou da árvore e a minha mãe, mas chapuletou ele, aquele galho de chorão. E ele caiu no chão, gritando, ela batendo. Eu, menos corajoso, fiquei lá em cima. Falei, ela não vai subir aqui. Não consegue. E ela falava assim, desça daí, Luiz. Não vou descer, senhora vai me bater. Desça daí, Luiz. E nisso os vizinhos começaram a me observar. E eu acho que a ira da minha mãe estava se acendendo cada vez mais. Deu uma hora eu percebendo que eu não ia ter opção. Falei, eu pulo longe dela e corro. Só que quando eu pulei, ela me alcançou e tá, me acertou nas costas assim, e eu caí. Ela... Por que eu estou falando isso? Ela vai assistir a gravação depois. Mas a ira dela estava no limite, assim, ó. Até porque os vizinhos estavam vendo, assim. Eu lembro que eu estava em casa com meu irmão, assim, eles tudo machucado, assim. Teve uma chicotada que ela pegou bem pertinho do meu olho. Assim. Falei pro meu irmão assim, Pia, vamos ligar para essa criança, Pia. Vamos denunciar a mãe. Mas você vê como a nossa ira, ela extrapola, ela vai longe. Nós deixamos de uma atitude de reflexão para uma atitude de agressão. E não queremos que ninguém chame a nossa atenção por isso. Infelizmente nós somos assim. Não queremos que ninguém chame a nossa atenção. Mas nós vemos isso na vida dos sacerdotes, na ação dos sacerdotes ali. A primeira coisa que eles fazem com Jesus é justamente isso, tentar dar uma carteirada em Jesus. O que você pensa que é para chegar aqui tomando essa atitude, derrubando as mesas aqui? O que você pensa que é? E essa é a primeira atitude que uma pessoa com ira toma, uma atitude pecaminosa. O que Jesus estava fazendo no templo estava prejudicando diretamente o comércio daqueles homens, a ação daqueles homens. Eles estavam ganhando um dinheirinho com aquilo. E Jesus chega e proíbe eles de vender, de cambiar dentro do templo. Não era de graça que aquilo acontecia. E quem administrava o templo eram os sacerdotes. Então eles permitiam que as pessoas entrassem ali no pátio dos gentios para fazer os negócios, mesmo sabendo que isso era proibido. Eles pedem para Jesus, né? nos mostra um sinal de quem você é. Jesus nunca gostou desse tipo de cobrança, pedir para que ele mostrasse algum tipo de sinal. Jesus nunca gostou disso. Então ele fala, ainda assim ele fala, faz aquela analogia com a destruição do templo e a reconstrução em 3 dias. Mas imagina aqueles homens cegos com raiva, jamais iam entender o que Jesus estava falando naquele momento ali. A raiva, o pecado, o ódio deixa as pessoas cegas. Você vê isso direto. Quantas pessoas falam isso? Quando eu fiquei com raiva, eu fiquei cego. Eu bati mesmo, eu fui para cima, eu agredi. Eu não pensei. Eu não contei até 10. Porque o ódio deixa as pessoas cegas. Eles zombam de Jesus, né? Falando, esse templo aqui, 43 anos para ser construído. Você fala que vai construir em 3 dias. Mas estavam cegos, nem estavam pensando no que Jesus estava falando. Eles estavam observando aquela situação, aquele momento. A ira de Jesus é purificadora, já a ira humana, ela é contaminadora. É o contrário. A ira de Jesus serviu para purificar o templo, enquanto a ira humana ela serve para sujar e poluir a nossa mente. Por isso nós devemos evitar a ira. Eu tenho pregado nas quartas-feiras, não quero fazer toda quarta-feira, mas eu tenho pregado nas quartas-feiras uma série chamada Lapidados por Provérbios. Talvez alguns irmãos já tenham assistido algumas mensagens. E a última mensagem foi sobre a ira, não sei se os irmãos vão lembrar. A raiva. Eu lembro de ter contado aquele dia com os irmãos e falado sobre isso, que mesmo a ira contra o pecado, ela não deve ser cultivada em nossos corações. Mesmo a ira contra o pecado não deve ser cultivada em nossos corações, eu explico. Porque mesmo a ira contra o pecado, sendo cultivada nos nossos corações, ela vai desencadear para o pecado.
ela vai fazer o caminho inverso. Lembra que ira está listada lá em Gálatas 5 como uma das obras da carne, junto com inimizade, ciúmes, discórdias. A ira está ali, listada como obra da carne, coisas que são facilmente ligadas à ira. Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Consegue perceber o perigo da ira aqui? O diabo pode usar a ira em favor dele. O Wright, no comentário da Bíblia dele, diz o seguinte: há uma ira que não é pecaminosa, mas nem mesmo essa deve permanecer no meio dos cristãos e envenenar seu espírito, dando oportunidade de atuação para Satanás. Nem mesmo a ira contra o pecado nós devemos cultivar no nosso coração, porque provavelmente ela vai desencadear para o pecado e vai dar lugar para Satanás em nossas vidas. Talvez já tenha acontecido com você. Você vai debater com um adventista, com um mormon, e de repente quando você vê, você já está perdendo o controle, você já quer usar argumentos mais agressivos contra aquelas pessoas, e não é isso que Deus espera de cada um de nós. Mas se você por acaso tem tido uma vida de maneira irritada, perdendo o controle facilmente, se qualquer coisa te deixa irritado, peça perdão a Deus, ore com relação a isso, para que Deus te dê calma na hora de resolver as coisas, para que Deus te torne uma pessoa mais longânima. A longanimidade é o inverso da ira, é você ser mais paciente, mais calmo, contar até 10, não ficar cego na hora da ira. Mas que principalmente nós possamos aprender com o que Jesus fez aqui nessa passagem. Ele cirou, ficou irado, mas tudo dentro de um controle, tudo dentro de um propósito. Serviu para muita coisa a ira de Jesus aqui. E esse foi o cuidado do Espírito Santo registrar isso para nós, para que a nossa ira, quando ela estiver numa iminência, você não conseguir controlar ela, seja parecida com a de Jesus. Que você tenha esse controle, que nós possamos usar contra o pecado de maneira efetiva. Mas principalmente que no momento em que nós formos externar nossa ira, ela glorifique a Deus. É difícil, pensem nisso. Como uma ira glorifica a Deus? Lembre desse exemplo de Jesus. Amém? Vamos orar.